No Rio de Janeiro, o domingo foi de decisão no Maracanã. Mas o título do Vasco na Taça Guanabara foi ofuscado pelas idas e vindas da Justiça e pelas cenas de violência. O domingo começou com a notícia de que a Justiça determinou que Vasco e Fluminense jogariam sem torcida no Maracanã. Tudo por causa da disputa para ver quem ocuparia o lado direito das arquibancadas, historicamente destinado aos vascaínos, mas que desde 2013, ano em que o consórcio Maracanã começou a administrar o estádio, passou a ficar com os tricolores. Sem acordo entre clubes, federação e justiça, as horas passaram e não se tinha uma palavra definitiva. Quanto tempo vocês estão aqui esperando? 1 hora. 1 hora esperando? 1 hora esperando. Vamos esperar até o último minuto que for possível. Saiu a decisão que estava travado, mas depois veio outra decisão que o Vasco quer pagar a multa. Se vai pagar a multa, por que não abre? Eu quero que libere a bilheteria para mim entrar para o jogo. O clima de tensão e animosidade chegou a um ponto insustentável quando o jogo estava para começar. Em frente à entrada sul, houve confronto entre a polícia e os torcedores, com muita correria, tiros de bala de borracha e bombas. Isso tudo continuou depois que a partida se iniciou, com o Maracanã vazio, em que os gritos dos jogadores em campo eram abafados pelo barulho das bombas do lado de fora. Por volta das 5h30 da tarde, o desembargador André Emílio Ribeiro deu a ordem de liberar a entrada dos torcedores, que se apressaram para assistir ao jogo. Em maioria, a torcida do Vasco começou a preencher o Maracanã com a partida em andamento, uma cena rara. O domingo foi tão movimentado, tão tumultuado, que deu até para esquecer que tinha um jogo acontecendo e valendo título. No intervalo da partida, logo depois de os torcedores entrarem, a organização ficou assim: tricolores à esquerda das cabines de imprensa, vascaínos à direita, e 45 minutos para se saber quem seria o campeão da Taça Guanabara. Para quem conseguiu entrar no estádio, foi até difícil assimilar o espírito de uma final. Torcer por dias melhores, para o Maracanã, para as torcidas, para todo mundo, que a gente sabe que a gente está passando por um momento complicado. O Vasco venceu por 1-0, com o gol de Danilo Barcelos, e conquistou a Taça Guanabara pela 13ª vez na história. Mas o que aconteceu antes da final não passou batido. Se existe um regulamento, nós temos que cumprir. Então, pessoas importantes dentro do futebol, elas precisam dar exemplos. Hoje, infelizmente, tenho certeza, o presidente sabe disso, nós bateríamos o recorde do ano no Maracanã. É uma pena, Márcio Guedes, bom dia. Bom dia. Infelizmente, uma decisão que o futebol ficou em segundo plano, né? Pessoas importantes não dão exemplo. O Valentim fala isso, tinha que dar exemplo, mas não dão. E geralmente em todas as áreas. É um absurdo que tenha acontecido isso, tão fácil de resolver, né? Se é tão importante assim o lado do campo, eles fazem uma alternância. Vamos combinar o seguinte: um jogo é você, outro jogo sou eu. Qual a importância de você ter o lado sul ou o lado norte? Historicamente o Vasco fica, mas o Fluminense teve esse contrato, aconteceu algo diferente. Esse dirigente, eu acho que isso acontece porque o Marcelo, eles tentam disfarçar um pouco os seus fracassos administrativos, os seus problemas internos, chamando atenção. Não, agora eu vou defender os interesses do meu time, eu vou ficar aqui. Sabe essa coisa de criança que quer arrumar alguma coisa para dizer que eu sou o bom, eu sou o melhor? Agora, Marcinho, todo o tempo da sua carreira, já tinha visto uma decisão sem torcida? Não, já vi até jogos esporádicos, por alguma razão de segurança, sem público, isso a gente já viu. Mas uma decisão, e por esse motivo ridículo, com esse desrespeito ao público, inclusive podia ter provocado uma tragédia, não provocou, mas provocou feridos que foram parados nos hospitais. Muita gente desistiu de Exatamente. assistir ao jogo. Então achei que foi uma coisa, um dos episódios mais lamentáveis do futebol brasileiro nos últimos tempos. Agora, isso tudo, o que é isso? Reflexo do momento do comando do futebol brasileiro, que não existe, do dirigente. O momento da própria cidade do Rio de Janeiro, em que outras coisas acontecem por irresponsabilidade dos responsáveis. Isso é muito o subproduto desse caos que nós vivemos. O jogo teve reflexo do que acontecia fora do estádio? Só uma pequena coisa. Enquanto não tinha público, meia hora, foi um jogo meio morno, meio assim, meio frio. Depois, quando a torcida começou a gritar, principalmente a do Vasco, os jogadores se movimentaram mais, correram um pouco mais. Agora, achei que o jogo foi tecnicamente muito, muito ruim, com muitos erros de passe. Só que as mudanças no segundo tempo, achei que o Fluminense deu uma melhorada a princípio, mas depois o Vasco conseguiu uma marcação muito eficiente na saída de bola do Fluminense, que é um forte, né, do Diniz. Agora, como é que explica
essa campanha do Vasco só vitórias, campeão invicto e só vencendo. Exatamente por essa estratégia do Valentim, que é muito interessante. Ele usa velocidade, se resguarda muito, o sistema defensivo é muito forte. E alguns jogadores, o Marrone, por exemplo, que foi promovido e ganhou uma posição, um jogador muito bom. O Max Lopes, que ontem não foi bem, mas realmente faz um golzinho ou outro. Pikachu. Tem alguns jogadores muito bons. Thiago Galhardo, que não jogou ontem porque estava machucado, mas também é outro jogador bom. O Vasco tem um elenco razoável e que está muito focado na parte estratégica do seu treinador. Agora, no Paulistão, vamos falar do Campeonato Paulista. Agora o Corinthians teve uma vitória importante sobre o São Paulo. O Corinthians está sobrevivendo só ganhando clássico, né? Porque o resto ele pede para time pequeno, né? Foi muito mal na Copa do Brasil. É um time que, inclusive na própria Sul-Americana, Empatou em casa. Empatou em casa. É difícil agora reverter isso. Não é impossível. Mas o time, houve uma mudança com novos jogadores, não chegou ainda a um ponto legal de organização. E está assim, o que vai ser do Corinthians esse ano? Ninguém sabe, temos que esperar.